Então, pessoal, queria agradecer a grande participação, inúmeras perguntas para o nosso canal YouTube e a consideração de Thiago Marques, que, como outros, pediram maior aporte bibliográfico sobre as questões que a gente tenta responder aqui. Sobre o vídeo especificamente do autismo e da esquizofrenia, eu posso citar vários pesquisadores, vários psicanalistas que têm se dedicado a essa matéria e que tem teses às vezes um pouco distintas, mas que vale a pena percorrer. Em primeiro lugar, a Maria Cristina Kupfer, do Lugar de Vida, que fez uma pesquisa nacional sobre autismo, sobre indicadores de autismo em crianças na primeira infância. Ângela Vorcaro, que tem um trabalho já extenso sobre diagnóstico de autismo e a relação entre autismo e psicose na criança. Michele Roman Faria, que tem trabalhado sobre a perspectiva do autismo na estrutura familiar, e os trabalhos de Leda Fischer Bernardino sobre as psicoses decididas ou não decididas e envolvendo então aí o autismo, né? Uma outra pergunta rápida que gostaria de encaminhar é do Avimar Júnior, que foi muito observador. Ele notou a presença desse livro, Discurso e Sujeito, organizado pelo Lauro Baldini e pela Lucília Abraão de Souza, pessoal lá de Campinas, da Unicamp, do IEL, e que tentou reunir contribuições de pessoas que pensam a linguagem a partir da psicanálise e a partir da análise de discurso. Essa teoria introduzida no Brasil pela Eni Orlandi a partir da obra do Michel Peixoto. É um texto onde eu tenho um capítulo e que aborda essa problemática. É um texto bastante atual, da editora UFSCar, que eu recomendo a vocês tiverem interesse nessa matéria. Queria agradecer muito a repercussão do canal, tem sido ótima. Estou vendo que tem pessoas de vários lugares do Brasil, de diferentes posições universitárias, diferentes práticas, né, que estão acompanhando e fazendo perguntas para o canal. Acho isso muito bacana, é um prazer e infelizmente a gente não consegue responder todas as perguntas que têm chegado. É a nossa produção aí com o Lucas Bulli, que está tentando fazer o possível para condensar as perguntas e oferecer uma resposta, um encaminhamento na medida do possível. Obrigado, valeu e mais uma vez bem-vindos ao canal Christian Dunker do YouTube. Então, falando nisso de hoje, vem do Gilson Miranda, uma pergunta sobre a diferença entre doença e distúrbio. A noção de doença, ela procede do grego nossos, né? E que foi se definindo ao longo dos tempos como um processo, né? Uma doença é um processo que tem um início que você pode aferir, né, ao longo do tempo, tem um curso regular. Portanto, começa de um jeito, evolui para outro, termina, né? Essa terceira característica de uma doença, ela tem um desenlace mais ou menos previsível, né? Então, ao longo da história, a partir de Hipócrates, depois Galeno, depois a clínica moderna, né? Que começa aí no final do século XVIII, com o abandono, né, da medicina dos humores, ela está centrada na descoberta de que a doença é um processo fisiológico, é um processo da natureza, que não tem que ver com os astros, não tem que ver com a constituição do lugar onde a pessoa vive, mas que é um processo imanente ao corpo, né? E que pode ser então inferido e reconstruído na medida que a gente olha para esse corpo, na medida que a gente intui nesse corpo alguma patologia, ou seja, alguma transformação, algum desvio nos tecidos, que pode ser verificada segundo o método anatomopatológico, né? Desenvolvido pela primeira vez por Claude Bernard, esse médico francês, né, que estabeleceu essa ideia. Só há doença se houver algo de verificável, uma transformação verificável nos tecidos e nos órgãos do corpo, né? Qual é o problema quando a gente pega essa noção propriamente médica e tenta aplicá-la à psiquiatria ou às doenças mentais, né? Quer dizer, onde está a referência anatomopatológica, onde está exatamente o transtorno do cérebro para explicar ou para entender a esquizofrenia, a melancolia, a paranoia, as neuroses, qual é exatamente, né, o ciclo etiológico dessas doenças? Bom, o resultado é que até hoje não se encontrou nenhuma descrição realmente clara e distinta que permita a gente falar das doenças mentais como outras doenças.
ou seja, que iguale as doenças mentais à tuberculose, à sífilis, às doenças corporais, né? Então, com o raciocínio do DSM, com o raciocínio do CID-10, que são os grandes manuais que tentaram unificar a psiquiatria a partir da década de 50 e de 60, veio essa solução de compromisso, ou seja, o reconhecimento de que as doenças mentais não são doenças, né? Então a gente tem que chamá-las de outra forma. E aí se inventou, se convencionou, né, em inglês, chamá-las de disorders, né? É uma palavra muito impactante essa, disorder, quer dizer, fora da ordem, que em português foi traduzido para transtorno. Transtorno quer dizer, tem um caminho e você encontra um obstáculo. Isso cria um transtorno, isso cria uma volta, né? Que não é propriamente uma doença, né? Ou os transtornos são aquele tipo mais aproximativo de doença que a medicina chama de síndromes, né? As síndromes são um conjunto de signos que você entende que eles acontecem juntos, por exemplo, a depressão, né? Tem problemas de sono, tem problemas de alimentação, tem problemas de perda de libido, tem problemas de perda de prazer e satisfação com a vida, tem problemas relativos a um humor de tristeza, ou seja, são vários signos que a gente encontra juntos, mas que a gente não consegue reduzi-los a uma causa comum, a uma etiologia. Portanto, como essa relação ela não é bem verificável, se produziu esse conceito tampão que é chamado então de desordem ou de transtorno. Tudo bem? Quer dizer, a doença é um processo assim, médico, que tem causas, que tem uma etiologia, que tem um início, um meio e o fim, e o transtorno é um ajuntamento de signos que andam juntos, mas que a gente ainda não sabe exatamente como eles se produzem. Obrigado.